Primavera Saúde está no ar e o tema que vamos debater hoje é aterosclerose. Eu estou recebendo o Dr. Marco Aurélio, que vai nos auxiliar nesse bate-papo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, é sempre bom receber um convite como esse, falar de saúde, esclarecer pontos assim relevantes para a sociedade, né? Porque hoje a gente sabe que a pessoa não está só preocupada em viver mais, mas tem que viver com qualidade. Com certeza, que faz toda uma diferença viver com qualidade, né? Com certeza. Agora, doutor, vamos tentar definir e explicar exatamente o que seria a aterosclerose? Perfeito. A aterosclerose é uma doença degenerativa. Ela culmina com um aumento de placa de gordura no interior dos vasos. Isso vem pelo acúmulo de gordura frente a duas vertentes. Há um processo inflamatório e um processo degenerativo. Quando os dois acontecem, você tem a gordura que transita normalmente por todos os tecidos, ela vira estria gordurosa, então não consegue mais sair da camada íntima do vaso e aí começa a estreitar, né, aonde circula o sangue. E você, com isso, pode desenvolver aquelas complicações fatais, como infarto, derrame, que é o popular AVC, né, acidente vascular cerebral, tromboses em toda a região do corpo. Afinal de contas, vaso você tem no corpo inteiro, não é verdade? Sim. E o que acaba causando, né, a evolução dessa doença? Então? Como eu disse, tem duas teorias em voga. Sim. Você tem a teoria da doença inflamatória da parede íntima do vaso, que é a parede mais interna do vaso, e você tem a questão degenerativa fruto da ação do estresse oxidativo, que são coisas tão simples que as pessoas às vezes não pensam. Puxa vida, mas se eu deixar de fazer isso, eu vou ter problema? Hábitos como beber água, por exemplo. Se você não toma água de forma suficiente, o corpo tem que sequestrar água, de onde está reservada para uma situação emergencial com muita frequência. E a gente sabe que quando você começa a fazer isso, alguns acidentes podem acontecer. No caso do organismo, do metabolismo humano, você tem uma ação das estruturas moleculares, desgarrando átomos de oxigênio, que são os íons de oxigênio, que a gente aprendeu a reconhecer como radicais livres. E isso degrada, isso machuca a célula e acaba abrindo espaço para que você tenha exatamente essa entrada dentro de uma estrutura, como é a parede do vaso, de moléculas menores, de triglicerídeos, de colesterol, que, como eu disse, sendo oxidado, havendo um processozinho inflamatório ali, vira estria gordurosa, não sai mais, e aí começa todo aquele acúmulo de gordura no vaso. É como se a gordura, então, ela acabasse se fixando, vamos dizer assim, para se entender melhor? Boa definição, ela se fixa mesmo na parede interna do vaso, né? Porque se você tiver gordura in natura, todo mundo fala muito do colesterol, triglicerídeo de uma maneira geral, mas se a gordura está in natura, ela tem trânsito livre, ela entra pela parede do vaso, ela sai, vai tranquilo. O problema é quando ela sofre a oxidação, que aí ela vira estria gordurosa, ela começa a se fixar realmente naquele espaço que ela encontrou. E quais são os fatores de risco nesse caso? Muito bom. Principal hoje fator de risco, idade. A população está envelhecendo, né? E quando você envelhece, você acidifica o meio interno, você está mais sujeito a doenças inflamatórias, a degeneração começa a acelerar, né? E você começa a ter mais propensão a desenvolver essas doenças. Outro fator é a questão da dislipidemia, né? Não existe a questão do acúmulo de gordura se não houver gordura livre. E quanto maior o nível de gordura, maior a chance de você ter uma complicação, porque os processos inflamatórios eles podem ser sazonais. Você pode estar muito tranquilo e numa virada de tempo como que aconteceu recente, você não está livre de encontrar um resfriado pela frente, né, alguém gripadinho, e você faz um processo inflamatório desses triviais. Então, se você tem gordura aumentada, você tem maior chance de desenvolver estria gordurosa, consequentemente vai fazer o processo de ateromatose de uma maneira muito mais fácil. O tabagismo tem influência nesse momento também? Tabagismo, outra coisa, uma causa evitável realmente forte como fator de risco. Da mesma maneira que a gente pode falar de obesidade,
diabetes, hipertensão arterial, tudo isso acaba sendo um fator de risco porque aumenta a agressão em cima do corpo e aumenta uma resposta inflamatória dele frente a essas agressões. Existe algum grupo, doutor, que acaba tendo mais essa possibilidade de desenvolver uma aterosclerose? Ah, com certeza, né? Quando a gente fala de grupos assim, a gente pensa muito bem em quem tem vícios, como o tabagismo, que é a principal causa, né? Os obesos, né? Pessoas sedentárias que vão desenvolver sobrepeso e começa a fazer o que nós chamamos de síndrome metabólica, que são várias alterações em vários órgãos que acaba culminando com agressões de múltiplas fontes, gerando uma resposta inflamatória, gerando uma cascata de adequações que vão fazer também com que você possa acumular gordura com muito mais facilidade. Hipertensos, né? Pessoas que tradicionalmente, várias dessas doenças que nós estamos falando, diabéticos, têm predisposição genética, então você já tem um histórico na família, em que você tem uma propensão maior a isso. Aí, nós vamos falar, já podendo me antecipar um pouquinho aqui na questão de prevenção, se você não fizer o que é correto para prevenir essas complicações, como uma alimentação mais equilibrada, praticar atividade física, você vai favorecer realmente o desenvolvimento de síndrome metabólica. E se você tem, por uma característica familiar, uma estrutura que é mais frágil, essa estrutura com certeza vai ser agredida com mais facilidade e vai gerar todo esse problema, toda essa cascata. Nessa questão, né, dessas doenças que acabam tendo relação, tipo a hipertensão, como o senhor levantou, o que exatamente faz com que o quadro de aterosclerose tenha influência com a hipertensão em si, né? Isso. Se você pensar bem, o que é hipertensão? Hipertensão é a característica de você desenvolver uma pressão arterial alta, elevada, né? A gente tem como base uma hipertensão com valores numéricos de pressão arterial acima de 130 por 85 milímetros de mercúrio. Então, se a pessoa tem lá o seu 140 por 90, ela é uma pessoa hipertensa hoje, né? E aí você imagina, poxa, se tem uma pressão mais alta, o organismo tem que fazer mais força. E quando ele faz mais força, é aquela história, acidentes acontecem, porque uma coisa é você pegar alguma coisa que está livre para você lançar mão. Outra coisa é você ter que fazer um esforço maior para você pegar o que você quer. Quando você tem que fazer um esforço maior, aquilo pode escapar da tua mão, aquilo pode derramar para um lado, por um outro. Então, se você tem chance de ter um acidente, isso em termos de metabólicos, traduz-se claramente em resposta anômala e aparecimento mais frequente de radicais livres. E aí você vai ter a agressão, a oxidação. A gente tem que sempre lembrar, né? O oxigênio é a fonte da vida, mas ele também é a fonte da degeneração celular, né? Você pode observar por um banco numa praça. Você instala um banco na praça, novinho, bonito, de ferro lá, pode pintar, galvanizar, fazer o que você quiser. Deixou aquilo ao ar livre, ó, o oxigênio, o tempo. Quando você vai ver daqui a algum tempo, ele já está apresentando sinais de ferrugem, de degeneração, daqui a pouco aquilo está estragado, você tem que substituir. Agora você transporta isso para o corpo humano. Ele tem uma capacidade de ir se arrumando aos poucos, mas essa capacidade é limitada, nós temos um limite para essa capacidade toda. Quando a gente faz muita bobagem, a agressão acaba sendo superior ao que a gente pode corrigir, a doença começa a aparecer aos poucos, né? A genética, ela tem alguma influência nesse caso? Ah, com certeza, com certeza. O fator de predisposição genética, que já foi inclusive identificado pelo estudo genoma, ele já mapeou, né, algumas situações em que você tem predisposição a fazer a degeneração, a fazer processo inflamatório, a determinados sistemas que são mais facilmente agredidos. Então você tem hoje resposta genética fundamental para aterosclerose, para hipertensão arterial, para diabetes, para câncer, inúmeras situações, doença reumática, doença autoimune, tudo isso hoje tem o seu fator já mais ou menos bem definido. E é uma coisa também que a gente não tem como
modificar, né? Sim. Porque você nasceu naquela família, o pessoal diz que família a gente não escolhe, não é verdade? É verdade. Então você nasceu naquela família, é outro fator que a gente não consegue mudar. Idade, família, né, a tendência genética. Por isso, quando a gente começa a falar sempre no que é necessário fazer para evitar essas complicações, a gente acaba sempre se pegando naquilo que a gente pode efetivamente modificar, né? Sim. Que é cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, cuidar do tempo que a gente descansa, cuidar da nossa higiene pessoal, higiene social, higiene familiar, enfim, de uma maneira geral, porque isso está no nosso poder, né? As outras coisas você tem que realmente procurar viver da melhor maneira possível. Tá certo. Nós já continuamos com essa conversa e na volta nós vamos falar de sintomas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é a aterosclerose e eu estou recebendo o Dr. Marco que está nos ajudando, nos auxiliando nesse bate-papo. Bom, como eu prometi, agora a gente vai falar sobre sintomas, doutor. Perfeito. Quais são os principais sintomas quando se fala dessa doença, né? Então, falando em termos circulatórios, o principal sintoma eu acho que acaba sendo cansaço, né? Formigamentos. Pode combinar com dores, porque todo processo inflamatório tem envolvido inchaço, dor e rubor, calor, né? Falando do processo degenerativo, aí já vem fraqueza, já vem sensibilidade, também a dor aumentada, você pode ter formigamentos, né, alterações de sensibilidade. Tem muita gente que reclama de tonturas, por exemplo, né? O pessoal já aprendeu que quase toda tontura parece que é igual a labirintite, mas não é bem assim, né? A labirintite tem uma característica toda própria, porque você tem uma inflamação no sistema vestibular que acaba causando essas alterações na sensação de equilíbrio, mas não deixa também de poder fazer parte dessa sintomatologia da aterosclerose. Como eu disse, você vai ter vaso em todo o corpo e você pode ter o acometimento de qualquer vaso do corpo. Por isso, quando a gente fala das complicações, a gente sempre cita infarto, derrame, mas não podemos esquecer as tromboses, né? Porque se você tem o entupimento de um vaso no intestino, você tem trombose mesentérica, se você tem na periferia, se você tem no pulmão, se você tem órgãos importantes, cada um local daquele vai ter uma sintomatologia e um quadro todo próprio, né? E como é que é feito o diagnóstico nesse caso, doutor? Você tem que fazer uma pesquisa, basicamente, procurando de forma metabólica os sinais de inflamação e de degeneração. Da mesma maneira que você tem que procurar essas síndromes que são conjuntas, como diabetes. Então você tem que investigar o aumento do açúcar, as dislipidemias, tem que ver o perfil de como está colesterol, como está triglicerídeo. Tudo isso vai fazer parte do diagnóstico. Se você tem suspeita de lesão de órgão-alvo, aí você tem que pesquisar as funções exatamente de cada órgão para ver se você tem alteração de função em alguns desses órgãos. E nós temos também hoje, com a medicina moderna, cada vez mais diagnóstico de imagens muito mais precisos, né? Antigamente a gente só dispunha do estetoscópio para escutar o coração, esfigmomanômetro para verificar a pressão e lá uma hora ou outra um raio-x. Agora você tem ultrassom, você tem tomografia, você tem ressonância magnética, você tem uma gama, né? Medicina nuclear e por aí vai. É muita coisa. As pessoas às vezes olham, vai fazer pesquisa no Dr. Google, acaba vendo, se encantando tanto com essa diversidade e acha que vale a pena fazer tudo. Não é raro chegar no consultório da gente, a pessoa dizer assim, doutor, quero fazer uma ressonância do corpo inteiro. Mas não tem a menor noção de que você tem que pedir de forma setorial, porque é humanamente impossível você pedir uma ressonância do corpo inteiro, porque a pessoa precisa ficar imóvel, entrar naquele tubo, né, e toda aquela
aquela gênese de campo magnético envolvido, e você não pode mexer, porque se você se move, você mascara todo o resultado do exame. Se a pessoa tem um corpo estranho, quantas pessoas já fizeram ao longo da sua vida colocação de pino, de platina, e antigamente se usava muito, até para fazer tratamento dentário, você usava componentes metálicos, né? E se você pede uma ressonância onde tem um componente metálico, você acaba não vendo absolutamente nada. Então a gente precisa ser muito criterioso, mas hoje nós temos muito arsenal, muito arsenal. Eu trabalho no Hospital São José, e o Hospital São José hoje é uma verdadeira escola, hospital-escola. E a gente sempre costuma falar para os alunos dos cursos de medicina, né? Exame complementar é como o nome diz, ele tem que ser sempre complementar. Você tem que examinar, você tem que suspeitar de algo para poder saber o que você precisa pedir para esclarecer as dúvidas que eventualmente ficam, né? Porque se você não souber o que você está pesquisando, eu digo sempre, a cobra pode estar ali do lado, ela vai te picar, se você não souber que você tem que evitar ela, né? Então, a gente precisa aprender a ser muito criterioso, mas temos muita coisa à disposição. E esses exames, a importância deles, né, doutor, hoje, porque facilita muito para vocês poderem chegar num diagnóstico mais preciso, né? Com certeza. Se você não consegue fazer um diagnóstico o mais próximo e fiel possível da verdade, você não consegue estabelecer um tratamento eficaz. E da mesma maneira que nós temos um arsenal fantástico para elaborar diagnósticos, investigar diagnósticos, nós temos também um arsenal fantástico para tratar todas as possibilidades que estão envolvidas na gênese da aterosclerose. Se você não identificar qual é o sistema que está errado, você eventualmente vai fazer tratamento errado e pode. Como a gente sabe que medicamento, da mesma maneira que ele pode ser bom, ele pode ser ruim, pode gerar malefícios, efeitos colaterais e outras coisas mais, às vezes você está dificultando, né, e a recuperação e até provocando males adicionais, que é sempre o principal objetivo de todo tratamento que a gente institui. Qual o tratamento indicado no caso dessa doença? Então, a aterosclerose, como eu disse, você precisa evitar as duas vias de desenvolvimento da aterosclerose. Você precisa evitar o processo inflamatório, você precisa evitar o processo degenerativo. Então, via de regra, você tem que realmente buscar aonde é que está essa alteração e atuar ali. Né? Você está com algum processo inflamatório, trate essa inflamação. Parede interna do vaso está fragilizada, você tem que procurar resgatar o máximo possível a integridade dessa parede interna, porque se ela estiver machucada, ela vai gerar uma cascata de reações que vão acabar culminando com a facilidade cada vez maior para que se entre gordura dentro dessa parede média do vaso e que essa gordura vire estria gordurosa e comece a desenvolver placa de ateroma. Da mesma maneira que se você nota processo degenerativo, você analisa e vê que tem muito estresse oxidativo, que essa pessoa está está com uma rotina de vida totalmente errada, você precisa tentar corrigir isso. E às vezes isso é coisa tão simples. Principal dificuldade hoje das pessoas. Aqui no Sul a gente observa isso com muita clareza. Beber água. Sim. E beber água é fundamental, porque a água é o principal constituinte do nosso corpo. E se você não toma a quantidade que teu corpo gasta, ele tem que tirar de onde está reservado. E vem o estresse oxidativo, porque aumenta o nível de radicais livres, e aí você tem para tratar radical livre um monte de antioxidantes e vitaminas e sais minerais e por aí. Tem tanta coisa hoje para ser usado, mas você tem que procurar corrigir essa rotina errada, né? Vícios cada vez mais crescentes. E a gente fala de vícios, pessoas tendem a pensar só em cigarro, bebida, drogas ilícitas, mas você não beber água é um vício. Sim. Você exagerar na comida, ou quando a pessoa está entrando nessas dietas mirabolantes, aí você ficar muito tempo sem comer, isso não deixa de ser vício. Você vara à noite ou deixa de descansar para poder fazer algum trabalho. Isso não deixa de ser um vício. Então a gente precisa, na realidade, corrigir esses comportamentos que acabam saindo e mexendo com o ponto de equilíbrio, de estabilidade do nosso organismo. Porque o nosso organismo ele precisa basicamente de duas coisas para viver com saúde. Precisa de equilíbrio
e habitualmente a busca do ponto de equilíbrio, a busca às vezes de uma vida inteira, mas quando você descobre qual é esse ponto de equilíbrio, a outra coisa que você precisa é ter disciplina para manter tudo de acordo, né? Se você tem disciplina, se você tem equilíbrio, vai viver com saúde por muito tempo. Que coisa boa, né? Bom, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. O tema de hoje é aterosclerose. Eu estou recebendo o Dr. Marco e ele está nos explicando um pouquinho mais o que seria exatamente essa doença. E saímos falando um pouquinho sobre qualidade de vida, mudança de hábitos. Nessa questão de mudança de hábitos, doutor, questão da água, que a gente já frisou bastante aqui, a questão, queria que você falasse agora, atividade física e alimentação, a importância dessas mudanças para realmente ter uma qualidade de vida e manter a aterosclerose bem longe, né? Isso, eu acho que é fundamental, né? Sempre que a gente vai falar hoje em termos de tratamento, primeiras medidas são mudanças de estilo de vida. Você tem que cuidar realmente da alimentação, fazer uma alimentação como a gente lê, como a gente vê em tudo quanto é veículo. Uma alimentação balanceada. E, com todo respeito, eu acho que acaba sendo uma questão muito mais hoje de bom senso. Porque as pessoas entendem muito bem qual é a necessidade. Você fazer uma alimentação balanceada é você comer um pouquinho de cada coisa. Sim. É variar, né? Tem muita gente que chega para mim, doutor, eu adoro uma macarronada. Eu falei, eu também, nós estamos aqui, colonização italiana, voga, né? Mas será que não dá para uns 3, 4 dias, em vez de macarrão, botar um arrozinho com feijão no prato, né? E cor, botar verde, botar vermelho, vinho, laranja, né? Você tem que procurar variar. Não é o que a gente observa hoje. A gente senta às vezes para comer fora. A gente sabe que é um pouco falta de educação, mas quem lida com isso é inevitável. A gente senta e começa a passear com o cantinho dos olhos para ver o prato das pessoas. Sim. E é um horror. A coisa vai do branco para o marrom, com leves tons de amarelo, e que dependendo de onde você está sentado, às vezes você tem até que olhar com um pouco mais de atenção, porque você sabe que branco é arroz, marrom vai ali uma carninha, um feijãozinho, às vezes, quando tem, mas o amarelo é complicado, em alguns lugares é macarrão, em outros é batata, em outros é farinha, e olha que esse povo come farinha, nunca vi. Mas aí você fica procurando as outras cores e não acha, né? Então tem que botar tomate, uma beterrabinha, uma cenoura, abóbora, enfim. Quanto mais variado, você sabe que a tua alimentação tende a estar balanceada. E isso é importantíssimo. Por quê? Se você evita produtos refinados, se você evita coisas que têm muito conservante químico, se você evita coisas que têm gordura saturada, você facilita toda a dinâmica do teu sistema de excreção. Então, você pode até ingerir alguma coisa que possa te fazer mal, gerar um estresse oxidativo, gerar um processo inflamatório, mas se o teu sistema de excreção funciona bem, falando de sistema de excreção, urina, fezes, o suor da pele, né, você limpa o teu corpo com facilidade. Então, da mesma maneira que entra coisas que agridem, se teu sistema de excreção funciona adequadamente, você coloca boa parte desses agentes agressores para fora. E aí você reduz as chances de estar fazendo processo inflamatório e processo degenerativo no corpo. E a atividade física, ela é a dinâmica. Não é à toa que a panturrilha, por exemplo, é chamada de segundo coração do organismo. Se você está em atividade, o sangue circula adequadamente, passa mais sangue pelo rim, passa mais sangue pelo plexo mesentérico, passa mais sangue no espaço subcutâneo, então você vai estar estimulando também o funcionamento do sistema de excreção, além de que você, usando o teu organismo de uma maneira sábia, equilibrada, com regularidade, tudo que você ingere de energia, você vai estar eventualmente consumindo de uma maneira muito mais sábia. E aí,
sobra menos açúcar, sobra menos gordura para o corpo acumular, ele não vai precisar ficar lançando mão daquelas vias metabólicas de acúmulo, né, o glicogênese, recaptação disso, recaptação daquilo, e você começa realmente a fazer o corpo funcionar melhor, de forma mais adequada. Por que essas doenças degenerativas são doenças do mundo moderno? Porque hoje nós estamos com a nossa zona de conforto muito bem adornada. Antigamente, falando de antigamente, eu não preciso ir muito longe, eu falo de 50 anos atrás, trabalho do homem, braçal, trabalho da casa da mulher, braçal. E hoje em dia o que você faz? É atrás do computador, numa mesa, bem quietinho, paradão. A mulherada trabalha muito, mas tem também já seus eletrodomésticos para ajudar. Então é um aspirador daqui, é a lava-roupa, lava-louça e não sei mais o que. Então você começa a ficar mais sedentário naturalmente. E vai diminuindo a atividade física. Com certeza. O corpo, se não tem estímulo, ele também começa a dar aquela relaxada. E por isso que a gente começa a acumular gordura onde não deveria. Por isso que chama-se muita atenção para a gordura visceral, aquela circunferência abdominal grande, né? Porque exatamente você começa a acumular gordura onde não deveria, dificultando a ação dos órgãos, dificultando o metabolismo e fazendo com que o corpo cada vez mais acumule gordura e se machuque, se inflame e gere todo esse problema. Então, mudança de estilo de vida é fundamental. Com certeza. Né? É o primeiro passo de qualquer bom tratamento. Agora, falando um pouquinho das possíveis complicações que podem trazer, doutor. Certo. Complicações, nós temos assim, o grande medo são as complicações fatais. São o que os estudos clínicos chamam de endpoint, né? Duro. É aquilo que você não tem muito como recuperar. Então, infarto, derrame, morte, de uma maneira geral, você tem que evitar isso. Mas o caminho até ali é muito sofrido. Então, você tem perda de função, você tem limitação de qualidade, você tem as necessidades que você precisa atender, descanso, atividade física, higiene. Se você não tem a sua capacidade de atividade física plena, de resposta física plena, ela se torna cada vez mais difícil, né? Então, daqui a pouco você está com dor porque você teve alguma complicação, acumulou uma inflamação, outra, e aí você vai deitar para descansar e você não consegue descansar porque você está com dor, você não consegue virar porque você não tem mais força no braço. Então, essas situações intermediárias, elas são tão nocivas quanto as fatais, né? Quando a gente consegue, inclusive, comprometer melhor as pessoas no consultório, quando você explica exatamente isso. Se morre, querido, a família sente falta, a gente conforta, mas a vida segue. Verdade. Agora, tu imagina um pai de família que está acostumado a fazer as suas coisas, a cuidar dos seus, e daqui a pouco ele se vê entrevado em cima de uma cama, com uma sequela de um infarto, com a sequela de um derrame, porque todo mundo pensa no derrame, parou aqui, parou ali, mas tem muita gente hoje que levanta e entonta. Aí não consegue caminhar sozinho, não consegue fazer nada sozinho. E aí você pensa no infarto. O coração tem uma demanda. Se você ultrapassa aquela demanda, você tem a dor da angina. E aí já pensou, você vai soltar um pum e sair de dor no peito, né? Quem é que vive dessa maneira? E a gente explica, nem tudo mata, né? Mas você tem que tomar cuidado, tem que prevenir essas outras complicações menores, porque se você limitar a tua capacidade física, você vai estar realmente em maus lençóis. Bom, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde, mas antes de encerrar, doutor, queria a gente levantar essa questão da prevenção, porque nada melhor do que prevenir, né, para não precisar chegar nesse quadro. Com certeza. Prevenção sempre, principalmente se você vislumbrar o estado caótico que anda a saúde, não só em Santa Catarina, mas Brasil afora, mundo afora. Você vê realmente reportagens mostrando situações desumanas. Então, se você previne complicações, como o ditado diz, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, você tem que cuidar para que o teu corpo fique saudável por mais tempo, né? Dr. Laí Ribeiro, ele tem uma frase que ele sempre falava, uma coisa que a gente
quando entende, tem que concordar com ele. Ele diz que a nossa vida deveria ser como de uma lâmpada, né? Que a lâmpada, a função dela é iluminar, clarear o ambiente para a gente, né? E ela exerce a sua função plena até o dia que ela morre, porque aí quando queima você vai lá e substitui, né? Infelizmente o corpo humano não é assim, né? Ele até a morte, ele tem uma perda de função aí, um período de sofrimento, que a imensa maioria dos estudos diz que chega a ser até 15% a 20% do teu tempo de vida. Então, se a gente pensar que hoje a expectativa média de vida do catarinense está em torno dos 78 anos, né? Você pode dizer aí 15%, 20%, puxa vida, então antes de eu morrer eu posso ficar aí uns 14, 15 anos sofrendo? É bem assim. Então, vale a pena prevenir. E o que é prevenir? É você atender às necessidades básicas que teu corpo tem de forma equilibrada. Então você tem que procurar fazer uma alimentação balanceada, comer um pouquinho de cada coisa, tomar bastante água, não durante as refeições, nos intervalos, né? Você precisa separar uma hora do teu dia para fazer uma atividade física. A gente explica para as pessoas, com todas essas campanhas e academias proliferando o Brasil afora, o corpo não precisa de tudo isso. Né? O corpo precisa de pouco, só que o pouco que ele precisa você tem que fazer. Todos os estudiosos dizem que a atividade física mais importante é que ela seja feita de forma regular. E regular é tudo aquilo que nós fazemos diariamente ou pelo menos em dias alternados. Né? Se você separa uma hora do teu dia para fazer um alongamento, dá uma caminhadinha de uns 30, 40 minutos e no final dessa atividade física você alonga de novo, você já fez o que o corpo necessita. Só que você precisa repetir, dia a dia ou pelo menos dia sim, dia não. Se você fica mais de 2 dias, não tem jeito, você não condiciona o teu corpo e você vai engrossar essas estatísticas do Brasil afora. Perfeito, doutor. Muito obrigado por ter aceito o convite do Primavera Saúde e vir participar. Sempre um prazer, continua sempre à disposição. É muito bom porque quando a gente fala de prevenção, fala de saúde, você acaba atingindo muito mais gente e fazendo com que as pessoas possam viver não só por um tempo maior, mas com muito mais qualidade. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Vamos para o nosso momento de reflexão? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.